Existe no coração do catolicismo uma doutrina tão extraordinária, tão desafiadora da realidade, que faz todas as outras alegações sobrenaturais parecerem modestas em comparação. É a crença na transubstanciação. A ideia de que durante a missa, um pedaço de pão e um gole de vinho se transformam em sua substância no corpo e sangue literais de um homem que morreu há 2000 anos. Para a maioria dos observadores modernos, esta é uma metáfora, um símbolo poderoso. Mas para a fé ortodoxa, não é um símbolo, é um fato. E de tempos em tempos, para reforçar essa crença, a Igreja anuncia um milagre eucarístico, uma hóstia que visivelmente sangra, ou que, ao ser analisada, revela-se como tecido do coração humano. Esses eventos são celebrados como provas irrefutáveis da presença de Deus, momentos em que o véu da realidade se rasga e o divino se manifesta. São vistos como um presente para os fiéis e um desafio para os céticos. Mas hoje, não vamos tratar esses eventos como um mistério sagrado. Vamos tratá-los como o que realmente são: um sintoma. Um sintoma de uma mentalidade infantil que se recusa a amadurecer. Um estudo de caso sobre os perigos de suspender a racionalidade e a prova de como a mente humana, quando devidamente condicionada pelo dogma, pode ser levada a acreditar no maior dos absurdos, mesmo diante de fraudes evidentes ou de explicações perfeitamente naturais. Este vídeo é uma autópsia da irracionalidade, uma análise da perigosa infantilidade de se acreditar em magia na era da ciência. O primeiro e mais fundamental erro no coração de todo o milagre eucarístico é uma falha de lógica tão básica que é ensinada nos cursos introdutórios de filosofia: o argumentum ad ignorantiam, ou o argumento da ignorância. A sua estrutura é simples e sedutora. Eu não consigo explicar o fenômeno X. Portanto, a minha explicação preferida, ipus, deve ser a verdadeira. No caso da hóstia que sangra, a lógica é: nós não conseguimos encontrar uma explicação científica imediata para esta mancha vermelha. Portanto, deve ser o sangue milagroso de Jesus Cristo. Esta não é uma forma de raciocínio, é a abdicação do raciocínio. A única conclusão intelectualmente honesta a ser tirada de um fenômeno inexplicado é uma frase de 3 palavras: eu não sei. E essa frase não é um ponto final, é o ponto de partida de toda a investigação científica. É o motor da curiosidade que nos impulsionou para fora das cavernas e nos levou à Lua. Quando um cientista observa uma anomalia em um experimento, ele não cai de joelhos e declara um milagre. Ele formula hipóteses, projeta novos testes, verifica suas variáveis e trabalha incansavelmente para transformar o inexplicado em explicado. A resposta "foi Deus" ou "é um milagre" não é uma explicação, é um science stopper, um tranquilizante para a curiosidade, uma forma de fechar o caso e parar de pensar. Pense em como aplicamos a lógica em qualquer outra área de nossas vidas. Se o seu carro para de funcionar no meio da estrada, você assume que um demônio possuiu o motor? Não. Você assume que há uma falha mecânica ou elétrica que um especialista pode diagnosticar e consertar. Se você assiste a um mágico de palco serrar uma mulher ao meio, você acredita que testemunhou uma violação das leis da biologia? Não. Você aplaude a habilidade do ilusionista e se pergunta qual foi o truque, onde estava o fundo falso, como o espelho estava posicionado. Porque então, essa ferramenta básica de pensamento crítico é jogada pela janela no momento em que um objeto religioso está envolvido. Porque uma mancha vermelha em um pedaço de pão, um dos eventos menos impressionantes que se possa imaginar, é imediatamente elevada ao status de intervenção divina, enquanto eventos muito mais complexos são corretamente atribuídos a causas naturais?
A resposta é que a religião exige um padrão de evidência especial e rebaixado para si mesma. Ela cria uma zona de exclusão para a lógica, um parque temático do sobrenatural, onde as regras normais do pensamento não se aplicam. Mas a verdade é que, na maioria esmagadora dos casos de hóstias sangrantes, nós nem sequer precisamos nos contentar com um "eu não sei". Nós temos uma explicação perfeitamente natural, bem documentada e cientificamente compreendida. A principal suspeita em quase todos os casos históricos e modernos tem um nome: Serratia marcescens. Serratia marcescens é uma bactéria extremamente comum, encontrada no solo, na água, em animais e em seres humanos. Ela tem uma particularidade notável. Em certas condições, especialmente em ambientes úmidos e sobre substratos ricos em amido, como por exemplo um pedaço de pão ázimo, uma hóstia consagrada, ela produz um pigmento vermelho vivo chamado prodigiosina. A colônia bacteriana, ao crescer, cria uma biopelícula viscosa e vermelha que se parece para um observador leigo e predisposto exatamente com sangue fresco. A história está repleta de milagres que foram quase certamente surtos de Serratia marcescens. Na Idade Média, um período de pouca higiene, com igrejas de pedra úmidas e escuras, o fenômeno do pão sangrento era relativamente comum. Essas ocorrências não levavam a investigações científicas, mas a pânico em massa. E, em uma das mais sombrias reviravoltas da história, essa crença em hóstias sangrantes se tornou o combustível para o antissemitismo violento. A lógica perversa era a seguinte: se a hóstia era o corpo de Cristo e ela estava sangrando, ela devia ter sido ferida ou torturada. E quem eram os inimigos de Cristo? Os judeus. Isso deu origem à grotesca calúnia do libelo de sangue e da profanação da hóstia, a fantasia paranoica de que os judeus roubavam hóstias consagradas para apunhalá-las em rituais secretos, fazendo-as sangrar. Cada vez que uma mancha de bolor ou bactéria vermelha aparecia em um pedaço de pão de altar, era usada como prova de um crime judaico. Isso levou a inúmeros pogroms e massacres, onde comunidades judaicas inteiras foram torturadas e executadas com base em um milagre causado por contaminação bacteriana. O milagre de Bolsena, na Itália, em 1263, um dos mais famosos, que levou à instituição da festa de Corpus Christi, tem todas as características de uma contaminação por Serratia marcescens. A crença infantil em pão sangrento não é inofensiva. Ela tem um histórico de incitação ao assassinato em massa. Além da serratia, outras explicações mundanas abundam. Outros fungos, como o Neurospora crassa, conhecido como bolor vermelho do pão, podem criar efeitos semelhantes. A contaminação acidental com sangue real é outra possibilidade óbvia. Um padre, com um pequeno corte imperceptível no dedo ou na gengiva, ao manusear a hóstia, poderia facilmente transferir uma quantidade mínima de sangue que, ao se diluir na umidade do pão, criaria uma mancha. E, claro, há a possibilidade de fraude deliberada. Em um sistema de crenças onde os milagres são a moeda de maior valor, o incentivo para a fraude piedosa é imenso. Um milagre pode revitalizar uma paróquia decadente, atrair peregrinos e, com eles, doações e fama. A história está cheia de relíquias falsas e milagres forjados por clérigos que acreditavam que estavam servindo a um bem maior ao ajudar a fé dos simples. Mas e os milagres modernos? Pergunta o crente. E aqueles que foram cientificamente testados e se revelaram tecido do miocárdio humano? Este é o apelo mais recente da apologética do milagre eucarístico, uma tentativa de cooptar a linguagem da ciência para validar a superstição. Mas essa alegação, quando examinada com ceticismo, se desfaz. Primeiro, quem conduz esses testes?
Quase invariavelmente, os laboratórios são escolhidos pela diocese local e os cientistas envolvidos são, muitas vezes, eles mesmos católicos devotos. Onde estão os estudos duplos cegos, onde as amostras são enviadas a laboratórios independentes e seculares sem que eles saibam a origem do material? Em segundo lugar, qual é a cadeia de custódia da amostra? Como podemos ter certeza de que a hóstia milagrosa que chega ao laboratório não foi contaminada ou até mesmo trocada, acidental ou deliberadamente, em algum ponto do caminho? E o mais importante de tudo, onde estão as publicações em revistas científicas revisadas por pares? A ciência real opera através da publicação transparente de métodos e resultados em periódicos como a Nature, a Science ou o The Lancet, onde a comunidade científica global pode escrutinar, criticar e tentar replicar os achados. Os milagres eucarísticos, no entanto, são sempre anunciados em conferências de imprensa da Igreja, em websites católicos e em livros de apologética. Isso não é ciência por comunicado de imprensa, um dos principais sinais de alerta da pseudociência. Até que um milagre desses seja publicado sob o rigoroso escrutínio da revisão por pares, ele não tem mais credibilidade científica do que um relato de abdução alienígena. A fragilidade lógica e a ausência de evidências credíveis para os milagres eucarísticos nos levam à questão mais profunda. Por que, então, as pessoas acreditam neles? Por que uma mente do século XXI, capaz de operar um smartphone e entender o básico sobre germes, está disposta a aceitar uma explicação sobrenatural para um fenômeno que tem uma explicação bacteriológica de livro didático? A resposta não está na hóstia, está na psicologia da credulidade. A crença no absurdo não é um evento aleatório. Ela é o resultado previsível de um cérebro preparado e ansioso para encontrar padrões, especialmente quando esses padrões confirmam uma crença profundamente enraizada. A primeira e mais poderosa força em jogo é o viés de confirmação. Nós não somos observadores neutros da realidade. Nosso cérebro ativamente procura e supervaloriza as informações que confirmam nossas crenças existentes, enquanto ignora ou descarta as informações que as contradizem. Para um católico devoto, a crença na presença real de Cristo na Eucaristia é um pilar central de sua identidade e visão de mundo. Ele não está esperando para ser convencido de que um milagre é possível. Ele já acredita nisso e está, consciente ou inconscientemente, procurando por uma prova. Quando uma anomalia como uma hóstia manchada aparece, o viés de confirmação entra em ação. O cérebro do fiel filtra as explicações mundanas e se agarra àquela que se encaixa perfeitamente em sua narrativa pré-existente. A mancha vermelha não é um dado a ser investigado, é a confirmação que ele sempre esperou. Intimamente ligado a isso está o fenômeno da apofenia, a tendência humana de perceber padrões e conexões significativas em dados aleatórios. Um subtipo famoso é a pareidolia, que nos faz ver rostos em nuvens, em manchas na parede ou em uma fatia de torrada. Nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões, uma herança evolutiva que nos ajudou a identificar predadores escondidos na vegetação. A crença em um milagre eucarístico é uma forma de pareidolia teológica. O fiel não vê uma colônia de bactérias. Ele vê o padrão do sagrado, a mão de Deus, a prova de sua fé. Ele impõe um significado sobrenatural a um evento natural, porque seu cérebro está programado para encontrar significado, mesmo onde não há nenhum. O terceiro fator psicológico é o imenso poder da autoridade. Quando uma figura de alta autoridade, um padre, um bispo ou o próprio Papa, declara que um evento é um milagre de origem divina, ela aciona em nós um profundo instinto de conformidade.
Os famosos experimentos de conformidade de Solomon Asch mostraram como as pessoas estão dispostas a negar a evidência de seus próprios olhos para concordar com a maioria. Os experimentos de obediência de Stanley Milgram mostraram até que ponto as pessoas irão, infligindo dor a outros, simplesmente porque uma figura de autoridade em um jaleco lhes disse para fazê-lo. Agora, imagine o poder de uma autoridade que não usa um jaleco, mas vestes sagradas e que afirma não falar pela ciência, mas pelo próprio Deus. Para um membro da comunidade, duvidar da declaração de um milagre não é apenas um ato de ceticismo intelectual, é um ato de rebelião social e espiritual. É arriscar a desaprovação de sua comunidade, a acusação de falta de fé e, em última análise, a ira de Deus. A pressão para se conformar e acreditar é colossal. É muito mais fácil e psicologicamente mais seguro aceitar a conclusão da autoridade do que ficar sozinho com sua dúvida. Mas a crença em milagres vai além da lógica fria e da pressão social. Ela é impulsionada por uma força ainda mais potente, a emoção. É aqui que podemos nos apoiar nos estudos da psicologia moral e cognitiva, como os do psicólogo Jonathan Haidt. Haidt, em seu livro A Mente Moralista, argumenta que muitos de nossos julgamentos, especialmente os morais e espirituais, não são o resultado de um raciocínio cuidadoso. Em vez disso, eles são feitos de forma instantânea e intuitiva, a partir de uma reação emocional visceral. O raciocínio, segundo ele, não age como um cientista buscando a verdade, mas como um advogado, cuja função é construir um caso para justificar a conclusão que a intuição já alcançou. Aplique isso a um milagre eucarístico. Para um fiel, a visão de uma hóstia sangrando não desencadeia primariamente uma análise cética, mas uma onda de emoções poderosas: admiração, reverência, um sentimento de conexão com o sagrado, a alegria de ter sua fé validada de forma tão espetacular. Esse sentimento, essa elevação moral, é avassalador. A intuição grita: isto é real, isto é divino. Uma vez que essa conclusão emocional está firmemente estabelecida, a mente racional entra em modo de advogado. Ela começa a construir argumentos para defender essa conclusão, a descartar as explicações céticas como reducionistas ou materialistas, e a se apegar a qualquer fragmento de evidência que apoie a narrativa do milagre. A crença não é o produto da evidência. A evidência é seletivamente filtrada para servir à crença, que foi gerada pela emoção. Outro conceito psicológico relevante é o do raciocínio motivado. Nós somos muito melhores em encontrar falhas nos argumentos que contradizem nossas crenças do que em encontrar falhas nos argumentos que as apoiam. Quando um cético apresenta a explicação da bactéria Serratia marcescens, a mente do crente, motivado a acreditar, irá procurar ativamente por razões para descartá-la. Mas e se a bactéria não estava presente naquele local? Mas e o laboratório que disse que era tecido cardíaco? A ciência não pode explicar tudo. Por outro lado, quando a Igreja apresenta uma análise duvidosa e não publicada em periódicos, a mente do crente a aceita com pouquíssimo escrutínio, porque ela o leva à conclusão que ele deseja alcançar. A razão não está sendo usada como uma ferramenta de descoberta, mas como uma arma de defesa de identidade. A crença em milagres eucarísticos, portanto, é um sintoma de uma mente que foi treinada para priorizar a fé sobre os fatos, a emoção sobre a razão e a autoridade sobre a evidência. E isso nos leva à questão final e mais importante. Quais são os riscos? Por que deveríamos nos importar se as pessoas acreditam em pão sangrento? Não é apenas uma crença pessoal e inofensiva. A resposta é um retumbante não. A suspensão da racionalidade em uma área da vida inevitavelmente contamina todas as outras.
É uma prática perigosa, com consequências no mundo real. O primeiro e mais fundamental risco é a erosão do próprio pensamento crítico. Acreditar em um milagre como este não é um ato isolado de piedade. É um exercício de treinamento. Cada vez que você aceita uma alegação extraordinária sem evidências extraordinárias, você enfraquece seu músculo cético. Você treina seu cérebro para aceitar absurdos, para descartar explicações naturais em favor de fantasias e para se submeter à autoridade sem questionar. Essa mentalidade, uma vez estabelecida, não fica contida dentro da igreja. Ela se espalha. Se você pode ser convencido, sem provas robustas, de que uma hóstia se transformou em tecido cardíaco, por que não pode ser convencido de que as vacinas causam autismo, de que as mudanças climáticas são uma farsa, ou de que um político demagogo é um enviado de Deus? O método de crença é exatamente o mesmo. A desconfiança da ciência, a aceitação da autoridade de sua tribo e a priorização de uma narrativa que lhe traz conforto emocional em detrimento de fatos inconvenientes. A crença em milagres eucarísticos é o campo de treinamento para a mentalidade da pós-verdade. É a degradação do sistema imunológico e intelectual de uma sociedade, deixando-a vulnerável a todo tipo de vírus de desinformação. A segunda consequência perigosa é a abdicação da responsabilidade. A visão de mundo mágica, onde deuses intervêm para resolver problemas, cria uma cultura de passividade. Em vez de investir em ciência médica, reza-se por curas milagrosas. Em vez de criar políticas públicas para combater a pobreza, espera-se que a caridade divina resolva. A crença em milagres, especialmente quando eles são tão triviais quanto uma mancha em um pedaço de pão, distorce nossas prioridades. Celebra-se um pedaço de pão supostamente sangrento como uma prova do amor de Deus, enquanto milhões de crianças que Deus supostamente ama ainda mais morrem de fome e de doenças perfeitamente evitáveis todos os dias. A obsessão com o milagre simbólico nos distrai da ausência de intervenção nos problemas reais. E como já mencionado, essa suspensão da racionalidade tem um histórico sombrio e sangrento. A crença em hóstias sangrando não foi apenas uma curiosidade medieval. Foi a justificativa teológica para a perseguição e o massacre de judeus. A lógica paranoica, que liga uma mancha de bolor a uma conspiração judaica para matar Cristo novamente, só é possível em uma mente que já aceitou a premissa fundamentalmente irracional da transubstanciação. O caso de Simão de Trento, em 1475, é um exemplo horripilante. A descoberta do corpo de um menino cristão, combinada com a histeria em torno da profanação da hóstia, levou à prisão, tortura e execução de toda a liderança da comunidade judaica da cidade. Os confessores foram brutalizados até admitirem o crime fantástico de assassinato ritual. E Simão foi, por séculos, venerado como um santo mártir pela Igreja Católica, um símbolo do perigo judaico. Este não é um caso isolado. A crença no sobrenatural, a suspensão da racionalidade em nome da fé, tem sido repetidamente a justificativa para as piores atrocidades humanas. As caças às bruxas, a Inquisição, as guerras santas, todos esses horrores foram alimentados pela certeza absoluta em crenças que não tinham qualquer base na realidade. A crença em milagres não é inofensiva, ela é o lubrificante para o fanatismo. Chegamos então à conclusão. A crença em milagres eucarísticos é a tempestade perfeita da irracionalidade. Ela começa com uma falha lógica fundamental, o argumento da ignorância. Ela ignora ou rejeita explicações científicas simples e bem estabelecidas. Ela é impulsionada por um coquetel de vieses cognitivos, pressão social e raciocínio emocional. E o mais grave,
Ela treina a mente para um modo de pensar perigoso e tem um histórico de inspirar paranoia e violência. A escolha que se apresenta não é entre fé e ciência, mas entre maturidade e infantilidade intelectual. A postura infantil é a de exigir que o universo se conforme aos nossos desejos, de ver magia em cada sombra e de acreditar em contos de fadas porque eles nos fazem sentir especiais. A postura madura é a de aceitar o universo em seus próprios termos, de abraçar a complexidade e a incerteza e de usar a ferramenta mais poderosa que temos, a razão, para lenta e laboriosamente tentar compreendê-lo. É a coragem de dizer, eu não sei, vamos investigar, em vez do conforto covarde de dizer, é um milagre. Se você acredita que a humanidade merece mais do que explicações medievais para o mundo do século XXI, se você acredita que o pensamento crítico é uma habilidade a ser celebrada e não um pecado a ser suprimido, então este canal é a sua comunidade. Inscreva-se para continuar a desafiar o dogma e a promover a razão. Deixe o seu like para que esta mensagem de clareza alcance mais pessoas que podem estar presas em um ciclo de crenças irracionais. Use os comentários para compartilhar outros milagres que você já ouviu e que têm explicações perfeitamente naturais. E por fim, compartilhe este vídeo. Ajude a vacinar mais uma mente contra o perigoso contágio da irracionalidade santificada.